Então o teorema de hipotenusa cateto diz o seguinte, pessoal. Então suponha que eu tenho dois triângulos retângulos aqui, ó, ABC e DEF, tá? De tal forma, seguinte, ó. Então vamos marcando aí enquanto a gente vai lendo as hipóteses. Então se a hipotenusa e um cateto do triângulo ABC são congruentes com as partes correspondentes em DEF. Então eu tenho que essa hipotenusa é congruente a essa hipotenusa. E aqui eu vou escolher um cateto, eu tenho que esse cateto aqui é congruente a esse cateto aqui, tá? Então, se a hipotenusa e um cateto do triângulo ABC são congruentes com as partes correspondentes no triângulo DEF, então os dois triângulos são congruentes, tá? Então a hipótese é só que os lados aqui, as hipotenusas são congruentes e um dos catetos são congruentes, tá? Não pode ser tipo esse cateto com o outro cateto, tá? Tem que ser correspondente certinho, tá? São os que batem aí certinho um no outro. Então se eu tenho aí congruentes esses, então eu tenho já garantido a congruência, tá? Então vamos ver como que a gente pode demonstrar essa congruência. Bom, para mostrar essa congruência, eu vou considerar um ponto Q no prolongamento da reta FE. Então eu vou prolongar aqui, caso que eu escrevi azul. Então eu faço um prolongamento aqui, e aí eu escolho um ponto Q aqui, tá bom? Então eu vou escolher esse ponto Q. Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo o ponto Q? Bom, veja só, eu tenho os lados aqui, ó, lado, né, e lado aqui. Se eu tenho que esse lado aqui for congruente a esse lado aqui, acabou, né? Então, falta só verificar que de fato o lado BC é congruente ao lado FE, né? Então, se eles têm a mesma medida, beleza. Agora, se não, então um dos dois é maior, tá? Se o maior é o BC, então quer dizer que eu consigo um ponto Q aqui, de tal forma que a distância de F até Q vai ser a distância de B até C, tá bom? Então, Q é de tal forma que eu tenho F, o E entre F e Q, tá? E a distância de E até Q, na verdade F até Q, é igual à distância de B até C. Né? BC é igual a F. Não. Minto. Eu vou pegar esse aqui mais pra frente aqui. Tá? É como se eu colocasse então esse aqui dentro. Tá? Então é E aqui mesmo. Então eu peguei E aqui. Então esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho. Tá? Por quê? Porque aí eu coloco um triângulo aqui. Né? Eu estou colocando um triângulo aqui. Eu tenho então que esse aqui é congruente a esse aqui, e esse aqui congruente a esse. E eu tenho um ângulo ali. Então eu tenho lado, ângulo, lado, né, de congruência. Então aí eu vou mostrar que esse é congruente a esse. E aí depois então eu uso essa dualidade aí entre os dois aqui. E aí posso comparar esses dois. Essa aqui é a ideia. Então, EQ é igual a BC. O ângulo ABC, que é 90 graus, é igual ao ângulo DEQ, que também é 90. Por quê? Porque aqui é 90, então aqui é o suplementar de 90 também é 90. Tá? E esse lado aqui é congruente àquele. Então, dessa informação, depois a gente tem aqui a informação do ângulo ABC, ele é a medida do ABC igual a medida do DEQ, do ângulo, né, que é 90 graus. E além disso, a gente tem também que o lado AB
tem a mesma medida do lado BE. Tá? Então, desses três, né, lado, ângulo, lado, então a gente consegue aqui garantir que os triângulos ABC, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEQ. Tá? Então, esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, o que a gente tira disso? A gente tira que os lados AC, né? Então, se esse é congruente a esse, então quer dizer que o lado AC é congruente ao DQ. Então, AC tem a mesma medida do DQ. Quer dizer, então, o DQ, que é a hipotenusa ali, DQ, tem a mesma medida do AC. Mas, por hipótese, o AC tem a mesma medida do DF. Tá? Então, quer dizer que o DQ tem a mesma medida do DF. Então, é um risquinho azul aí. Beleza? E aí, esse aqui é 3 risquinhos azuis. Esse aqui tem a mesma medida desse aqui. Bom, aí o que acontece, pessoal? Então eu cheguei num triângulo que é isósceles. Então esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Então isso aqui implica que o triângulo DFQ é isósceles. Esse lado é igual a esse. Beleza? E aí a base é FQ, tá? E portanto, os ângulos da base são congruentes. Daqui a gente tira também lá do teorema do triângulo isósceles, né? A gente tira então que o ângulo DFE ele é congruente ao ângulo DQE. Então DFE é congruente ao DQE. Os dois ângulos da base aqui são congruentes, tá bom? Bom, se esses dois ângulos da base são congruentes, esse ângulo aqui ele é congruente a qual? É a esse, não é? Também? Pela congruência entre esse e esse. Então, por sua vez, esse daqui, que é o DQE, ele é congruente ao ângulo ACB. ACB. Tá? Então, o que acontece? Se eu comparar, então, esse triângulo com esse triângulo, o que a gente tem? A gente tem, ó, lado, ângulo, que aí esse vai ser congruente a esse. Tá? É isso que a gente acabou de concluir, ó. O DFE, esse aqui, ele é congruente ao DQE, que é esse aqui, que por sua vez é congruente a esse, pela congruência entre os triângulos. Então esse e esse são congruentes. Então eu vou ter lado, ângulo, ângulo. Tá bom? Que é um caso de congruência. Tá? Então aí, pelo caso lado, ângulo, ângulo, que é o teorema anterior, a gente conclui então que ABC é congruente ao DEF. Certo, pessoal? Beleza? Então é dessa forma aí que a gente conseguiu mostrar, tá? Construindo aqui então, é como se eu pegasse uma cópia desse aqui dentro, né? Um congruente aqui do lado, e aí então formaria então um triângulo isósceles, então os ângulos da base são congruentes, mas esse é congruente a esse, então por tabela esse é congruente a esse, pela transitiva. Então a gente tem lado, ângulo, ângulo, porque o 90 graus aqui também é congruente. Então, lado, ângulo, ângulo. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo, que é o quarto caso de congruência, a gente tem que os dois triângulos, este e este, são congruentes.